Diz assim as Escrituras, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Olha para o pastor, só um minutinho, eu preciso te ensinar, olha para o pastor. Esse texto está sendo narrado em 3 evangelhos: Lucas, Mateus e Marcos. Aqui eu vou usar o evangelho de Lucas. No evangelho de Mateus, cita que além desse havia mais um. Mateus fala que eram 2. Não há erro nenhum na Bíblia. Poderiam estar próximos, esse escritor poderia saber a história desse. 2 escritos falam que havia um. E o escrito de Mateus diz que havia 2. Mateus 20 e 30. Só para a cultura bíblica, ok? Só para a cultura bíblica. Eu estou aqui para lhes ensinar. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, fala o nome dele. Então esse cara que está aqui, porque Marcos cita, diz que chamava-se Bartimeu. Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Então entenda, mesmo relato, a mesma situação sendo narrada por 3 escritores bíblicos. Um cita o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu, nome inclusive do pai, e o outro ele dá um requinte a mais, que não só havia Bartimeu, mas um outro cego junto com ele, no capítulo 20, verso 30 de Mateus. Posto isso, vamos continuar. Capítulo 18, verso 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para aí mais um pouquinho. Para você, talvez você não entenda o que significa Jesus, filho de Davi. Mas o que ele estava dizendo é Jesus, o Messias, o prometido, aquele que havia de vir. Porque a palavra diz que da geração de Davi. Davi existia aí há 800 anos, 600 anos atrás. Então aqui nós estamos ouvindo textos que ele está citando. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo Jesus, o Messias, o enviado. Tem compaixão de mim, verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais ou menos ele dizia: Messias, enviado, o Todo-Poderoso, olha para mim, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, um dia ele viu, por algum motivo, este cego não enxergava, mas um dia ele enxergou, porque ele não pediu para ver, ele pediu para voltar a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você orar pela minha vida. Eu quero trabalhar essa noite o tema: o problema é a tua cegueira espiritual. O problema é a tua cegueira espiritual. Eu queria que você orasse agora por mim. Você que me assiste, você que me vê, você que está aqui. Por quê? Por que não por você? Porque por uma questão de... Deus me deu o dever, a honra, o privilégio de ser hoje o portador da sua voz. Eu quero mesmo ser boca. E uma só palavra que sai dos meus lábios e entrar em você e produzir fé muda a tua vida. Porque a fé muda a vida. O justo viverá pela fé. Queria poder orar. Senhor,
Eu quero, no nome de Jesus, ser boca do Senhor essa noite. Senhor, segura essa transmissão, faz com que cheguemos até o fim. Ó Deus, abençoa esse ambiente. Senhor, não deixa que ninguém aqui, não deixa que ninguém fique mal. Eu quero orar repreendendo toda a investida de Satanás nas mentes, colocando sono, colocando situações que possam tirar a mente dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse ambiente. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida como tua boca. E eu cuidarei de dizer que ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém, queridos? Essa semana, ela foi uma semana para mim, como ministro, atípica. Eu tive situações de felicidade, de alegria, como agora a apresentação da Lívia. Eu não sabia que faria isso até 4 horas da tarde, 3 horas. Minha esposa falou que nós iríamos apresentar a Lívia. E é um motivo de alegria, porque o pastor, ele vive altos e baixos, sabe? Ele não consegue. Um dia eu perguntei para um advogado, muito próximo de mim, falei, como que é perder uma causa? Ele falou, é horrível. É horrível, horrível. E como é ganhar? É muito bom. Quer dizer, ele se entranhava nas audiências, e ele não era o cliente que perdia, era ele. Então isso é o que diferencia um bom advogado de um advogado medíocre. E um pastor, ele é mais ou menos assim também. Essa semana eu tive uma situação que, por uma circunstância do destino, eu fui fazer um velório de uma pessoa que eu não conhecia, mas aparentemente muito amada. Pessoa nova ainda, muito nova ainda, que eu não conhecia. Eu cheguei e a pessoa apareceu de alguma maneira, enfim, a família se aproximou e eu tive que fazer o ofício fúnebre. No momento que eu falei para a Márcia, foi especial para mim. Eu pude chorar com aquela família sem mesmo as conhecer, porque eu senti o amor daquela família. E foi muito, muito, muito diferente. Mas eu acho que o que mais marcou no ministério essa semana foi o encontro com a pessoa. Do nada. Eu estava assim, no dia que eu ia, inclusive, eu ia visitar essa pessoa no hospital, que essa pessoa tinha que fazer uma visita que eu não tive condição de fazer, porque ela faleceu antes. Uma pessoa muito próxima de mim me ligou, querendo saber algo. E uma pessoa que já há alguns anos eu trabalho a vida dessa pessoa. De alguma maneira, eu tenho um carinho diferente por essa pessoa. É um jovem ainda. E a pessoa foi falar comigo, e eu, do nada, eu já tinha tido um contato com ele 2, 3 anos atrás. Depois, o ano passado, novamente, nós nos aproximamos e, de alguma maneira, Deus colocou ele no meu caminho de novo este ano. Como eu entendo que o Evangelho não é por força, nem por violência, mas é a graça que convence o pecador, eu comecei a sentir dores por essa pessoa. Porque eu percebi que ele era cego. Ele não conseguia enxergar a sua circunstância. Ele entendia o Evangelho de uma maneira que, meu Deus, eu falei, ele não consegue ver. Eu falei, mas você não consegue ver. E não é uma pessoa que passou pouco. Já conheço só muitos anos. Eu conheci bem pequeno, bem jovenzinho. Pequeno ele nunca foi, mas na época que eu conheci já era grandinho, mas era bem jovem. Acho que uns 20 anos, 15 anos. Mas essa cegueira dele foi o que me motivou a pregar essa semana. Então eu queria pregar, eu já preguei tantas vezes sobre esse cara se recuperar, as chances que ele tinha, mas eu não quero pregar, eu quero pregar sobre o cego. E Deus me revelou algumas coisas. Eu tive condição, Deus me deu o privilégio de ser o instrumento para mudar a vida de pessoas. Pessoas hoje testemunham que foi mudada a sua vida através do meu ministério, através da minha ação, não é de pregar, ação pessoal, evangelismo pessoal. E eu tive uma conversa com essa pessoa, tive uma conversa com esse jovem.
E hoje, eu até comentei com ele, disse, provavelmente eu vou pregar sobre isso e você vai ser um instrumento para a minha mensagem desse domingo. E eu fiquei pensando quantas pessoas não são cegas. Ou, eu quero refazer essa frase, não são cegas, estão cegas. Esse homem não era cego, ele estava cego. Ele foi cego, ele estava cego, mas ele um dia enxergou. E eu queria poder trabalhar sobre isso, falar sobre isso, e eu queria pedir o teu tempo. Eu vou gastar agora mais 25 minutos. Então você não precisa ficar preocupado que eu vou gastar 1 hora. Vai ser rápido. Eu já fiz a introdução e eu quero poder pregar essa noite para você. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, dê uma oportunidade para Deus. Abra tua mente, abre o teu coração. Quem sabe você não é um cego espiritual. Olha o verso de número 35, por favor. E aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego. Então, eu não quero falar da cegueira física, eu quero falar da cegueira espiritual. Jesus, ele chega a dizer assim, eu sou a luz do mundo, o mundo está nas trevas, e eu sou a luz. A Márcia, ela enxerga pouco, de perto. A luz que está ali de baixo, ela não consegue ver. Para ela ler, ela teve que acender o celular. Eu vi, olhei e observei que ela acendeu a luz do celular para poder ler. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E esse homem, por alguma maneira, a gente olha e a gente vê, infelizmente, a gente não vê a cegueira da pessoa. A gente vê a miséria. Então, se alguém passasse de longe e não quisesse se inteirar com aquele cego, ele olhava e falava, olha que miserável, nossa, dá uma olhada, pedindo dinheiro, olha que miserável, está bebendo, olha que miserável, está fumando, olha que miserável, é um maconheiro, olha que miserável, é um adúltero, olha que miserável. A gente vê e enxerga a miséria, nós não conseguimos enxergar o que está atrás da miséria. Ele só era um miserável porque era cego. Mas para quem enxerga, não dá para entender o que é ser cego. Para quem já viu a luz de Cristo, para quem está no Evangelho, então aquele jovem não conseguia ver o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, as bobagens que ele me dizia, porque ele estava cego. E esse homem só estava nessa situação porque era cego. Se ele não fosse cego, ele não estaria à beira do caminho, ele não estaria na miséria, ele não precisaria de ajuda. Então eu preciso levar a luz. E infelizmente, quando a gente vai falar com algumas pessoas, a gente, cara, você consegue vencer a maconha, cara, você consegue vencer o cigarro, cara, você consegue vencer a bebida, cara, você consegue vencer a prostituição. A gente fala da miséria, nós falamos da maconha, da cocaína, da bebida, da prostituição, mas eu quero falar do que está por trás. É a cegueira. A pessoa é cega. Ela é cega, ela está cega. A cegueira, inclusive, preste atenção, ela não deixa que nós consigamos ver a que ponto nós chegamos. Acredite, pessoas que estão cegas fazem coisas bem ruins e nem se dão conta o quão grave é as suas atitudes. Porque elas estão cegas. Você quer ver mais? Pessoas cegas têm a tendência de andar do lado de pessoas cegas. Esse rapaz, nós lemos, não lemos, mas eu citei, havia um companheiro do lado dele, também cego. Imagina nisso a conversa dos dois. Não dá para falar, você está vendo? Não estou, nem você, né? Eu também não. Tipo, se você está enxergando alguma coisa, então aquela pessoa que está envolvida na prostituição, ela não tem problema nenhum de passar um vídeo no WhatsApp de um para o outro, não tem problema nenhum para falar coisas e fazer coisas, não tem problema nenhum,
Porque ela tem do lado pessoas cegas. A luz complica. A luz, quando a luz chega, não dá para ficar à beira do caminho, mas o problema é que ele estava cego. Olha só, eu já vi pessoas, literalmente, não entenderem porque a sua vida financeira não evolui, simplesmente porque elas não dizimam e ofertam. Elas são filhos e filhas de Deus, mas levam uma vida sem dizimar e sem ofertar miserável. Pergunte para quem oferta aqui, e para quem dizima aqui, se Deus o abandona. Não abandona. Eu não vou constranger ninguém, não é esse o papel. Eu estou aqui falando às vezes para centenas de pessoas, mas eu não conheço uma pessoa que seja fiel na oferta e no dízimo. Pode passar luta, pode passar adversidade, porque Deus não é patrão, Deus é pai. Deus é pai, não é patrão que paga todo dia 5, todo dia 6. Deus é pai. Eu posso passar um estreito, 2, 3 meses, mas quando vem a abundância. Deus abunda, Deus abunda. Só que a pessoa é cega. Ela é cega, a vida é miserável, mas ela é cega. A pessoa é cega quando ela olha e acha que o problema do casamento é sempre o outro. É o cônjuge. Não, mas você não entende, meu marido, você não entende, é minha esposa, você não entende, é fulano, é o Beltrano. Ela não enxerga que o problema é ela, porque a partir do dia que Deus entrar na vida dela, e fazer com que ela chegue e enxergue, ela muda aqueles que estão ao seu redor. Para algumas pessoas, e agora eu falei, por exemplo, da oferta, do dízimo, de casamento, não vão concordar. Eu sei, você não vai concordar porque você é cego. Eu não estou falando isso para você dizimar mais, para você ofertar mais, ou para você cuidar melhor da tua esposa, ou para cuidar melhor do teu esposo. Eu estou falando isso porque é a realidade. É a realidade, por Deus, entenda. Entenda. Sabe por que pessoas ainda estão presas na prostituição? O que você chamar de prostituição, homossexualismo, adultério, fornicação, qualquer coisa que você chamar de prostituição, elas estão ainda presas porque ainda não se sente, ela não se enxerga como um rei, um príncipe e uma princesa de Jesus. Eu não preciso fazer isso. Afinal, eu sou um filho e uma filha de Deus. Você quer ver mais? Como eu convenço um cego que ele é cego? Só tem um jeito. Vamos continuar lendo? Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, ele que é em Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Pedindo esmola. Como eu posso convencer que você é cego? Olha a tua vida. Olha a vida que você leva. Não tem outro jeito. Eu não posso falar, olha a minha vida, olha, se bem que posso. Mas o ideal é que você pelo menos faça uma introspecção. O tema é o problema é a cegueira. Como está a tua vida financeira? E você vem me falar que não concorda com o dízimo e oferta, então continue assim. Como está o teu casamento? Você vem me falar que o problema é teu marido? Continue assim. Como você vai falar que você não consegue fugir da prostituição? Não, continue assim, continue dando esses grupos, continue fazendo coisas que você faz, continue trocando essas mensagenzinhas bobas, continue fazendo isso, continue assim. Agora, por Deus, olhe para você. Olhe, por favor, para você. Porque alguém pode se olhar e falar o seguinte: antes que fique triste comigo, dá para viver cego? O que vocês acham? Dá sim. Dá para viver cego sim, senhor. Esse homem vivia pedindo esmola. Dá para viver do jeito que você está vivendo. Dá para viver dessa forma
financeira medíocre, dá para viver esse casamento medíocre, dá para viver essa vida afetiva medíocre, dá para viver. O cara era cego e vivia, por favor. O problema é que o inimigo engana a pessoa e deixa, dá uma migalha, dá R$1 para ele, dá 10 para esse. Quando ganha 10, fica feliz. Nossa, ganhei 10, olha, oh meu Deus. Imagina um cara cego que foi embora para casa, que normalmente ele ganha uns 30, 40, e naquele dia ele ganhou 100. Ele se acha, né? Putz, não é tão ruim ser cego, não é tão ruim. Quem sabe a coleira, o diabo solta um pouquinho a coleira dele, e, ai, estou esperando melhor, agora está melhor, mas é cego, é cego, é cego, é cego. Você acha que Jesus veio para você continuar com essa vida medíocre? E eu não estou falando de grana, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de relacionamento com Deus. Um dia, aqui na porta da entrada aqui, ó. Quem conhece a igreja entra aqui, vira, tem um corredor, e tem uma porta para os sanitários. Nós estávamos fazendo uma confraternização, antes da Covid, um domingo por mês a gente fazia alimentos aqui, para a gente comer. Crente gosta de comer, né? Quer ficar de bem com o crente, é dar comida e totatola e tubaína, já está bem, né? E um dia um rapaz estava na porta, um andarilho, e pediu para entrar. Era um domingo, depois do culto. Ele pediu para entrar e ele entrou. E, lógico, pode comer, come com a gente. Um garoto de uns 30 anos. E ele sentou de cócoras assim, e começou a comer. Eu falei, agora eu vou falar com ele. Pensei assim, Celina, agora vou falar de Jesus para esse cara, né? Cheguei todo pimpão para ele. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como você chama? Eu falei, não lembro o nome dele agora. Falei, beleza, tudo bem. E aí, enfim, quanto tempo você está nessa vida? Ah, sei lá, eu lembro, acho que 3, 4, 5 anos. Aí ele culpou a família, culpou as pessoas. E eu fiz uma pergunta assim, era a pergunta de entrada, né? Que eu fiz para ele. Eu falei o seguinte, quantos anos você consegue viver desse jeito? Do jeito que você está hoje? Ele parou um pouquinho, sabe aquele excesso de sinceridade? Ele olhou e falou, acho que mais uns 2 anos eu consigo. Falei, errei a mão, né? Eu não posso mais, não dá mais para falar de Jesus para ele. Se ele falou que consegue viver mais 2 anos, desse jeito não dá, né, Alice? Eu falei, daqui 2 anos eu volto, pô, espera, deixa você cansar mesmo disso, que aí daqui 2 anos eu volto. E eu tive que tomar uma decisão. Dizer para ele, então tá bom, come aí, fica tranquilo, toma o seu refrigerante, fica em paz, e não há o que fazer, se você quer ainda permanecer cego. Mas uma coisa eu posso te dizer, Jesus veio ao mundo para mudar a tua vida, eu não sei como ela está, mas Ele pode mudar a tua vida. Ele pode, de fato, mudar a tua vida financeira, Ele pode, de fato, mudar seu casamento. De fato, Ele pode mudar. É a esperança que temos. Nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, nós temos o mesmo problema que as pessoas que não servem a Deus têm. A única diferença é que nós temos Cristo. E em algum momento Ele vai mudar essa história. Em algum momento Ele vai pôr a mão. Em algum momento Ele vai fazer algo. Em algum momento Ele vai fazer algo. Olha o verso de número 36. E ouvindo o tropel é barulho, né? Na multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Só um minutinho, olha para o pastor. É muito difícil mesmo chegar, porque quando nós falamos de mudança de vida, não há quem possa mudar a vida de um ser humano senão Cristo. Cristo, de fato, Ele mata a natureza, Ele faz morrer a natureza pecaminosa e faz renascer o novo ser que consegue, sim, dizer não ao pecado. Não diga que eu não vou pecar, eu digo que eu consigo dizer não à essência do pecado. O pecado para um ser humano,
Ele tem que ser um acidente, ele não pode namorar com o pecado e achar normal. O problema aqui é que Bartimeu, nós sabemos que o nome dele era Bartimeu, ele tinha consciência que o que fazia ele chegar e ficar naquela circunstância era a sua cegueira. Quando algo passou por ele, e ele perguntou, quem é? O que está acontecendo? Eu não estou vendo, mas o que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno. Aquele que faz milagre, o Messias. Aí ele começou a berrar para tudo que é lado. Ele começou a gritar para tudo que é lado. Então eu vou te fazer um pedido. Eu vou fazer assim, algo muito, muito pessoal. Olha para a tua vida. Há uma inquietação? Ou você está parecendo aquele rapaz? Eu consigo ficar assim. Há uma inquietação com relação à tua vida financeira? Há uma inquietação com relação ao seu casamento? Há uma inquietação com relação à sua vida espiritual? Há uma inquietação porque na vida de Bartimeu havia. Porque ele estava ali atento. E a hora que ele teve a oportunidade, ele falou, é hoje. E quem sabe, não é 29 de novembro de 2020 o dia que Deus escolheu para abrir os teus olhos e fazer com que você veja por que você está assim. Eu não tenho como entrar na tua conta financeira, eu não tenho como saber como está a tua vida, eu não tenho como saber o teu casamento, eu não tenho como saber os teus grupos de WhatsApp, eu não tenho como saber os teus vícios, eu não tenho que saber nada, você tem. E se uma inquietação existe, por que eu não deslancho? Por que eu vivo patinando? Por que não vai? Por que não vai? A resposta é, porque você está cego. Mude o teu casamento, muda. Mude as tuas finanças, muda. Mude a tua vida espiritual, muda. Abra os teus olhos. Peça para que Deus abra os teus olhos. Eu fiquei 2 anos. Pastor, 2 anos. Literalmente 2 anos. Indo na igreja todos os domingos. Absolutamente todos os domingos. A minha disciplina, eu sou um homem disciplinado. A minha disciplina fazia com que a hora que desse 4 horas da tarde eu parava de beber, eu parava de fazer o que eu estivesse fazendo, porque a igreja abria, o culto era às 7, comprava aquele house preto para ninguém saber que eu tinha bebido e ia para a igreja. Eu ia para a igreja. Eu ia mesmo. E aí na segunda, na terça, na quarta, eu vivia uma vida espiritual medíocre. Mas todo domingo eu ia na igreja. Com o meu rauzinho preto, com aquela coisa. E no segundo eu aprontava e desaprontava. Eu fui capaz de falar para Deus, não se mete que isso aqui eu me viro. Acredite, de joelho eu falei para Deus, pode deixar que isso aqui eu cuido. Minha vida espiritual é assim, como eu não conhecia muito, eu falava, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, agora isso deixa que eu me vire. Eu queria errar de qualquer jeito com uma pessoa. E ele não deixava, eu já não falei para o Senhor que isso eu me viro, deixa que isso eu cuido. Aí alguém pode olhar e falar, esse é um estúpido, realmente, eu era cego, eu estava cego. Mas um dia, um determinado dia, eu comecei a olhar na igreja assim, isso foi marcante para mim. Eu sentava, como sempre, no mesmo lugar. As pessoas têm essa tendência de sentar no mesmo lugar. Então eu chegava todo pimpão e sentava. Ali, se levantava, eu levantava, batia pau, eu já sabia tudo, eu já sabia o que ia acontecer, eu já estava 2 anos. Mas num determinado momento, eu olhei, tinha umas 10 pessoas para o lado de lá, umas 5 para o lado de cá, era uma igreja bem grande mesmo. E eu observava que algumas pessoas eram diferentes de mim. Elas eram mais avivadas. Seus olhos brilhavam. As suas orações, quando elas estavam orando do meu lado, elas eram diferentes. E aí sabe o que eu fiz, Irene? Você não vai acreditar. Eu virei e falei, eu quero ser igual a ele. Eu não vi Jesus. Não pense que eu enxerguei Jesus. Mas o Espírito Santo está falando, está vendo?
tem um cara que vê e você não vê. Aí eu olhei, aí no outro culto eu fui de novo, e não estava lá essas pessoas. E eu olhava, eu via que ele era avivado, eu via que ele realmente servia a Deus. E assim, eu não via nem para frente nem para trás, eu só via de lado. E eu falava, Deus, eu quero ter. Eu não sabia a palavra. Eu só falava, eu estou falando isso em nome de Jesus, gente. Eu queria ter o calor que ele tem. Eu queria sentir o que ele sente. Eu não quero ser desse jeito. Mais ou menos eu estava dizendo, eu não quero mais continuar. Sério. Não dá mais. Eu não quero mais viver com os resultados que eu tenho, eu não quero mais viver da forma que eu vivo, eu não quero mais passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem as pessoas saberem que eu sou teu filho. Só que eu não sabia como fazia, eu não tinha ideia, eu só pedia, eu quero ser igual aquele cara, me deixa eu ser igual a ele. E Deus foi trabalhando, meu irmão, Deus foi trabalhando em minha vida. E ponto por ponto, eu fui abandonando e deixando para trás. Não foi pastor que pediu, não foi liderança de igreja. Aconteceu no meio dessas cadeiras, eu nasci, sem as pessoas sequer saber. Só que eu nasci para Jesus. E agora o motivo de toda essa mensagem está no verso 41. Que queres que eu te faça? É uma pergunta que Cristo faz. Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Eu já cheguei a trabalhar esse tema em outras mensagens, já preguei esse texto, nunca com esse prisma, mas já preguei esse texto. É estranha a pergunta, né? Por que Jesus pergunta a um cego, o que você quer que eu faça? Mas a resposta poderia ser muitas. Poderia ser que aumente o valor das esmolas, que eu consiga trabalhar menos, que alguém me traga e me leve. Que eu coloque alguém para me trazer e me levar. Essa noite, a pergunta é, você quer que Deus arrume o teu casamento? Você quer que Deus conserte a tua vida financeira? Você quer que Deus mude a tua vida? Então você vai ter que responder uma pergunta. O que você quer que Jesus te faça? Salve a tua empresa? Ou que você veja? Arrume o seu casamento, ou que você enxergue. Porque isso é espiritual, ele pode hoje abrir os teus olhos. Nunca mais, uma pessoa que vê, nunca mais ela vai viver à margem do caminho, como esse homem viveu. Ele não faz mais aquilo, eu não fazia mais o que eu fazia, porque eu me achava melhor do que um cara que bebia a semana toda e era obrigado a chupar um house, para ninguém perceber. Eu era melhor que isso. Eu era melhor do que alguém que era preso pela prostituição. Eu sabia que eu poderia empenhar a minha palavra a uma pessoa e cumprir, porque com a ajuda de Deus eu posso sim cumprir. E esta noite há uma pergunta que paira no ar: o que você quer que Jesus te faça? Eu fui lá para a igreja para ele pagar minhas contas, pagar minhas dívidas. Foi isso que eu fui fazer. Foi isso que eu fui fazer na igreja. E você sabe por que eu fiquei? Porque ele me tornou a ver. Eu consegui enxergar quem eu sou, o que acontece comigo quando os meus olhos são tapados, e o que eu sou quando eu consigo ver. Queria pedir para o louvor se posicionar, por favor. O que você quer que Jesus te faça? É uma pergunta, né? Talvez antes dessa mensagem, a resposta mais óbvia seria: eu quero um novo emprego, eu quero saúde,
Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas se as coisas não estão muito legais para você, agora é a hora, hoje é o dia, este é o momento, para que você possa dizer: Senhor, eu quero tornar a ver. Abra os meus olhos para que eu veja. Algumas pessoas podem dizer: pastor, olha que isso aqui é muito importante e é teológico, tá? E se o que eu ver não é bom? E se quando eu olhar para mim eu ver que não é bom? E aí? Aí você está no caminho certo, porque toda vez que eu olho para mim eu vejo, eu não sou bom. Bom é Cristo. Eu já não olho mais para um outro cego, eu já vejo. Eu vejo o meu Senhor, quando Ele está comigo todos os dias. Eu estou vivendo uma luta imensa na minha família, imensa, imensa. Mas o meu Senhor não me desampara. Ele já me tirou de tantas e vai me tirar de mais esta. Eu já não peço mais conselho para um outro cego. Eu vou direto à fonte. Eu vou falar com aquele que me tornou, que me fez ver de novo. Essa noite eu queria te fazer um convite, amado. É um convite todo especial, mas um convite mesmo. Peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Deixa eu ver isso direito. Deixa eu ver como está a minha situação, porque não está funcionando. E quem sabe, Senhor, hoje... Eu não sei se você entendeu o espírito dessa mensagem. Eu estou terminando aqui. Essa mensagem não é de acusação. Essa mensagem não é para acusar. Quem que é esse barulho, pastor? Assim, essa mensagem não é... Aliás, nós precisávamos resolver esse problema, esse barulho. Está acontecendo direto, demais da conta. Precisa arrumar alguém que resolva esse problema, esse barulho. Então assim, ó, o que eu queria pedir a você essa noite? Olhe para a sua vida, medite sobre ela, avalie como ela está, como ela está, como ela se encontra, e tome decisões. Quem sabe hoje você fala: pô, Senhor, eu quero restabelecer relacionamento contigo. Se você não se enxerga, ou se você hoje se enxerga e não vê você tão legal, tudo bem. Quem precisava ver e está vendo é Cristo. Agora você está se enxergando, você está olhando, viu que realmente você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa difícil. Não tem problema. Deus muda as nossas vidas. Deus muda as nossas vidas. Queria que ao cantar esse louvor, enquanto cantamos, é um bom momento para, quem sabe, você chegar diante de Deus e falar: Deus, faz desse dia o dia do meu encontro, o dia que de fato eu comecei